Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no fim da tarde do primeiro dia da semana. Programa Luz da Vida que pela 7ª vez se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que hão de acontecer com toda a natureza humana, terminada a sua aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas e com este ao tema do paraíso 7 programas. Continuamos a investigar no Novo Testamento a fundamentação para o paraíso. Os textos onde ele é citado, onde ele aparece, explícita ou implicitamente. Continuando o vídeo anterior, nosso encontro anterior, nós ainda estamos, e vamos terminar agora com essa primeira citação, o Sermão da Montanha e especificamente as bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças são uma promessa do céu. Porque serão saciados, porque serão consolados, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, porque o céu. Para aqueles que cumprirem as bem-aventuranças, o prêmio é o céu, a recompensa é o céu, o galardão é o céu. Então agora vamos à última bem-aventurança e é precisamente Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a última bem-aventurança. Alguns insinuam que os versículos 11 e 12 constituem mais uma outra bem-aventurança, mas eu fico com a maioria dos teólogos e exegetas que consideram que os versículos 11 e 12 não são uma bem-aventurança à parte, mas são uma explicação dessa última que eu acabei de ler, os que são perseguidos por causa da justiça, por uma razão muito simples. Os versículos 11 e 12, que vamos ler agora, não trazem uma promessa. E, diferentemente da primeira que diz, bem-aventurados os que são perseguidos, o versículo 11 diz, bem-aventurados sereis. Os que são e sereis. Sereis, Jesus se dirige a um grupo de pessoas. São, parece pela linguagem que isso é muito mais genérico e comporta todas as pessoas. Vejamos os versículos 11 e 12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o tema, o conteúdo dos versículos 11 e 12 não parece diferir do tema da perseguição por causa da justiça. Porque quem é caluniado, quem é perseguido, quem é vítima da falsidade por causa de Jesus, na verdade é perseguido por causa da justiça, que é o próprio Jesus, como nós já vimos no encontro anterior. Em todo caso, essa bem-aventurança, ela é particularmente dolorosa, porque ela descreve, por assim dizer, a agonia da igreja, o flagelo a que a igreja está sujeita. Mas atenção, não é um flagelo pelo simples fato de ela sofrer, não. Por causa de mim. Todo o mal que é feito à igreja, entenda-se, aos membros da igreja, entenda-se de novo, aos discípulos de Cristo, por causa dele. Então, para que essa bem-aventurança possibilite o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, é preciso que seja uma falsidade, uma perseguição, primeira coisa, é um mal que é infligido à igreja voluntariamente, e por causa de Jesus. Portanto, uma perseguição que é por causa de outros motivos, motivos políticos, ideológicos, seja lá quem for, tal perseguição, tal mentira, não é
bem-aventurada. Ela em nada acarreta consigo o céu como recompensa. É exatamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco, quando ele, cheio de raiva e com todos os poderes dados pelo Sinédrio para perseguir a igreja que está na capital da Síria, ele vai realmente disposto a prender e a mutilar e, se for o caso, até a matar. A matar por quê? A morte de Estevão acontecida poucos dias antes, narrada nos capítulos 7 e 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo está lá. E Estevão é preso por causa de Jesus, morre testemunhando Jesus. Paulo presencia a lapidação de Estevão. E poucos dias depois ele está a caminho de Damasco, exatamente para fazer, muito provavelmente iria fazer o mesmo que ele acabara de fazer com a pessoa de Estevão na cidade de Jerusalém. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pronto. Aqui está a frase de Jesus em forma de pergunta, que explica bem, ilustra bem, melhor dizendo, como essa bem-aventurança se concretiza. Os cristãos da cidade de Damasco nem imaginam que Saulo vai chegar. Mas Jesus aparece no meio do caminho, por que me persegues? Então, a perseguição movida por São Paulo aos cristãos de Jerusalém, da Terra Santa, e aos cristãos que nem sabem que ele vai chegar em Damasco, é por causa de Jesus. Perseguição por causa da justiça. Nós já sabemos quem é a justiça. A justiça é Cristo Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Cristo Jesus que se tornou justiça de Deus. Então não é uma causa humana qualquer, não é uma causa ecológica, por mais importante que seja, não tem nada a ver aqui com ecologia ou defesa do mico-leão dourado, ou defesa da camada de ozônio, ou defesa de outras causas, aspas, nobres, é por causa de Jesus, só por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. No livro do Apocalipse, nós temos uma descrição da condição da igreja sofrida, que mostra exatamente que os que estão debaixo do trono, do altar, são as almas daqueles que foram imolados. E eles dizem, implorando, na verdade, questionando, quando, Senhor, farei justiça contra aqueles que derramaram o nosso sangue na terra? O Senhor pede que eles aguardem mais um pouco de tempo, porque ainda não se completou o número dos eleitos. Aguardem. Essa descrição mostra exatamente, não todos, mas boa parte dos eleitos, dos que estão no céu, eles estão lá porque morreram, derramaram o seu sangue por causa de Cristo. É uma parte, é uma parcela. Não temos condições de dizer se considerável, mas de eleitos que viveram particularmente essa última bem-aventurança. O céu como prêmio dos que sofreram por causa de Jesus. Dos que puderam dizer, num momento, numa circunstância histórica bem precisa, numa situação bem particular, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Parafraseando São Paulo, essa frase é dele, eu sofro, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que sofre em mim. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, é dito: completo em minha carne o que falta, a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Completo na minha carne. A paixão de Jesus não terminou. A agonia de nosso Senhor não acabou.
o Calvário de Nosso Senhor, a via sacra de Nosso Senhor, não chegou ao fim, ela continua no sofrimento dos seus membros, daqueles que pertencem a Ele, pelo vínculo da fé e do batismo. Como eu disse, vamos agora à citação que eu aludi ainda há pouco do livro do Apocalipse, que ilustra bem, foram perseguidos por causa de Jesus e acabaram morrendo. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso nome contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Aguardem mais um pouco. A questão de pouco aqui, nós já vimos, é um advérbio de tempo, é um advérbio de intensidade também. Se é pouco tempo, é uma locução adverbial que se refere ao tempo. Pouco é um advérbio de quantidade, enfim. O que Deus entende por pouco é bem diferente do que nós entendemos por pouco. É pouco tempo, poucos séculos, poucos milênios, o texto não diz. Mas ainda o número daqueles que vão derramar o seu sangue, que vão morrer, que vão tombar, que vão sucumbir por causa de Cristo, ainda não se completou. Aguarde-se mais um pouco. Ainda mais sangue vai ser derramado. Ainda mais cristãos vão sucumbir. Mas Deus está atento. Eles lá querem justiça. Isso é uma prova de que no céu eles de alguma forma sabem do que está acontecendo aqui na terra. Esse texto é uma prova incontestável. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. Quando nós retomarmos o segundo bloco, nós vamos abordar já outros textos. Com esse do primeiro bloco, nós encerramos uma série de programas somente sobre as bem-aventuranças. Por quê? Porque todas elas falam do céu. Porque todas elas prometem o céu. Porque todas elas são um eloquente testemunho bíblico, uma eloquente prova bíblica de que a categoria céu-paraíso, ela era muito querida, eu diria, uma prioridade na pregação de Jesus. Até logo mais, daqui a pouco a gente volta. Continuamos a investigar nos evangelhos, nos discursos de Jesus, alusões ao paraíso. Às vezes que Jesus fez alusão ao paraíso, alusões explícitas e alusões implícitas. Agora o texto é muito importante, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Do que trata esse ensinamento de Jesus? Em síntese, Deus é o nosso único tesouro. Vamos ao texto e depois teçamos comentários sobre esse rico ensinamento. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Tesouros na terra, tesouros no céu. Quais são os tesouros na terra? É qualquer, aspas, riqueza, que não vai ter nenhuma repercussão na outra vida. Cito. Tudo, simplesmente tudo. Vamos começar pelo vil metal, dinheiro. Bens materiais, prestígio, honra, glória, humanos, saúde, bem-estar, títulos, enfim, esses são os tesouros da terra. Aquilo que convencionalmente na convivência humana se reputa algo de valor que não é Deus. E não necessariamente com má vontade ou com ânimo contra Deus ou contra a religião, não.
os valores, as riquezas humanas, em contraposição a Deus. Isto é, nada, exceto as boas obras. As únicas que vamos levar, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, aqui está. A única riqueza que não se enquadra nessa categoria, riqueza da terra. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, nós temos exatamente o que é que se pode levar. A única coisa, o único tesouro que vai ter repercussão na eternidade, o único tesouro que a traça não poderá corroer, não poderá o ladrão roubar, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Vai aparecer aí. Aqui está o tesouro do céu. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos. Agora vem o que interessa. Pois as suas obras os seguem. Aqui está o tesouro. Os méritos das boas obras que precisamos, não que todas as pessoas levam consigo, porque aqueles que morrem em pecado mortal, sabem quantas boas obras eles levam? Nenhuma. Mas quem morre na graça de Deus, mesmo que tenha levado uma vida de pecado a vida inteira, levou uma só, está no céu. Provo. Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Digam-se esse desgraçado, ex-desgraçado, digam-se esse desgraçado, que se chamava Dimas, segundo a tradição da igreja, que boas obras ele teve até aquele momento? Nenhuma. Vida toda de pecados. Mas foi tocado pelo amor de Deus e simplesmente arrependido clamou por misericórdia a Jesus. Lembra-te de mim. Hoje estarás comigo no paraíso. Suas obras os acompanham. Pronto. Aqui está a explicação fantástica. Não é minha, é da Escritura, desta expressão misteriosa, ajuntai para vós tesouros no céu. Jesus vai falar, fazei amigos com a riqueza injusta, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Riqueza injusta é precisamente tudo aquilo que não é Deus, o uso que a gente faz de todos os dons que em si não justificam, que em si não são justos, porque o único justo é Deus e tudo que é fora de Deus é não justo, portanto é injusto. Nós somos injustos, porque o único justo por antonomasia é Deus. Mas esse texto vai ser tratado mais para frente. Aqui está a riqueza, aqui está o tesouro ajuntado para o céu. Ajuntai tesouros para vós no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Na verdade, não são coisas perecíveis, não são coisas mensuráveis, palpáveis, não são realidades físicas, mas as boas obras. O uso, o reto uso, o justo uso, o correto uso de tudo aquilo que Deus nos dá. Dinheiro para a prática da caridade, para ajudar o próximo, para desfrutarmos também com equilíbrio, com moderação e vivemos em conforto, enfim, que não nos falte o necessário para a nossa vida, que vivamos confortavelmente, sem dúvida alguma, mas que também parte do nosso patrimônio seja dedicado, dirigido para os necessitados, particularmente os mais pobres, os mais indigentes, mas também os nossos talentos, dons, carismas, capacidades, o reto uso que se faz dos dons imateriais, dos dons espirituais que Deus nos dá. Tudo isso vai constituindo tesouros. Se nós quisermos, exatamente essa palavrinha de Apocalipse 14, 13. Suas obras os acompanham. Pronto, aqui está o tesouro. Avancemos, porque agora vamos dar um saltinho para o capítulo 8, versículos de 11 a 12 do mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao texto.
Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz esse ensinamento depois que um centurião é um oficial romano. Hoje nós diríamos o que equivale mais ou menos no exército, na marinha, na força aérea, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, mais ou menos, capitão ou talvez major, ou seja, um oficial superior, major, ou um oficial intermediário, capitão. Centúria era um dispositivo do Império Romano de 100 soldados, por isso vem centurião, ou seja, o comandante de 100 soldados. Ele não era judeu, era um pagão. Mas ele chega para Jesus e diz: Senhor, meu servo está em casa na cama paralítico, sofre muito. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma palavra e o meu servo será salvo. Dizei uma palavra, porque eu sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Jesus diz, admirado, eu não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. E é exatamente nesse contexto, e ironia maior não pode ter nesse exato momento, porque Jesus prega, Jesus cura, Jesus realiza muitos milagres, e os judeus com o coração duro. Até agora, durante a vida pública de Jesus, muitos prodígios, poucas conversões, enquanto que um pagão crê firmemente no poder de Jesus, se dirige a ele com uma confiança tão grande e a fé dele é tão inabalável, ele acredita tanto que Jesus pode curar, que ele nem se acha digno de receber Jesus em sua casa. A fé no poder de Jesus o leva a dizer: basta que o Senhor diga uma palavra aqui e meu servo será salvo lá. Bonito. Aí, agora, entramos no ensinamento de Jesus, porque logo depois de Jesus se admirar, Jesus diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ou seja, muitos do paganismo, muitos que nunca ouviram falar de mim, muitos que não pertenciam ou não pertenceram ao povo judeu ao qual eu pertenço. O povo que são vocês, para os quais eu vim, com os quais eu convivo, a quem eu me dirijo, diante de quem eu realizo os milagres. Eles que nunca viram isso, pessoalmente, mas eles se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui é a primeira vez que Jesus, digamos assim, por que não, uma tapa de luva que ele dá para os judeus. Mas que coisa! Vocês me rejeitam, endurecem o coração de vocês. Vocês nem imaginam. Quantos que nunca tiveram esse privilégio chegarão lá, se assentarão nos tronos eternos, conviverão para sempre com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o pai de vocês. Isaque, patriarca de vocês. Jacó, patriarca de vocês. Enquanto, e aí isso é doloroso, os filhos do reino, vocês que se consideram já os eleitos, os privilegiados, que creem no rei Javé, título que é muito caro para os judeus e que se encontra, é verdade, em várias passagens do Antigo Testamento. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto eu já falei quando tratamos do inferno, mas vamos esquecer aqui o inferno, que é citado por Jesus para completar o raciocínio. Em todo caso, Jesus aqui alude, muitos pagãos se salvarão. Muitos pagãos chegarão lá, enquanto que muitos que dizem que pertencem a mim, que estão perto de mim, serão precipitados no fogo da gena. Esse ensinamento é verdadeiramente bombástico. Quem pensa que vai para o céu provavelmente não vai. E quem é julgado, já sentenciado ao inferno, provavelmente vai para o céu. É, na verdade, espantoso. Jesus diz: tomem cuidado, vocês que acham que já tem um lugar cativo lá no céu, muitos que virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão lá
E vocês, ditos filhos do reino, serão precipitados nas trevas exteriores. Está terminando mais um programa. No próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos com a 8ª edição dessa nossa aventura sobre o paraíso. Felicidades, Deus cumule de bênção sua vida. Boa semana. Até lá, se Deus quiser.